Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia para você. Começa a semana 30 de agosto, segunda-feira. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 30 de agosto, nasce a revolucionária catarinense Ana Maria de Jesus Ribeiro, a Anita Garibaldi. É nessa ocasião que nasce o ator, crítico de teatro e diretor paulista Nelson Xavier. O dia 30 de agosto é o Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados, comemoração instituída pela Assembleia Geral da ONU pela Resolução número 65/209, de 21 de dezembro do ano de 2010, que já era celebrada desde o ano de 1981 na América Latina e no Caribe, contando também com o apoio de conceituadas entidades internacionais de ajuda humanitária em todo o mundo. O dia 30 de agosto é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, que foi instituído pela Lei 11.303 de 2006, com o objetivo de dar maior visibilidade à doença, informar a população e alertar para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da enfermidade. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Hoje nossas dicas são hábitos espíritas saudáveis. Durma bem. Dormir bem é uma dica bastante valiosa. Repousar seu corpo por 6 a 8 horas de sono diárias livrará você de muitos males, inclusive doenças, e ainda te deixa com as energias carregadas para viver o dia seguinte. Cuide também da sua saúde mental. É bastante saudável se livrar de problemas desnecessários. Comece focando no que é importante fazer e pensar para se manter em perfeito equilíbrio mental e emocional. Verifique quais são os problemas que devem ser resolvidos por você e aqueles que devem ser resolvidos pelos outros. Medite sempre se não há uma atração desnecessária de responsabilidade ou desleixo com as mesmas. Livre sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas. Seja generoso e não sinta vergonha de experimentar a paz interior que esse hábito provoca. O bem-estar provoca o aumento de hormônios da satisfação, deixando você cada dia mais feliz e realizado, potencializando sua capacidade de fazer mais e melhor. Crie o hábito de leitura. Livros são poderosas fontes de transformação para o nosso interior e justamente por isso necessitamos manter contato com obras literárias que estimulem os bons sentimentos e nos despertem para dignificantes realizações. Além do que é possível absorver de conteúdo, o tipo de leitura que realizamos nos coloca em relação com as companhias que atraímos. Escolher um bom livro com assuntos elevados nos possibilita agir como um catalisador do bem. Os assuntos relevantes produzem bons pensamentos, que produzem bons sentimentos, que nos proporcionam a companhia dos bons espíritos. No
notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A Anvisa pediu ao Instituto Butantan informações sobre os estudos em andamento relacionados às doses de reforço da vacina contra a Covid-19. O objetivo da agência é saber se já existem dados científicos que comprovem a eficácia e necessidade da terceira dose. O Butantan também foi solicitado a agendar uma reunião com técnicos da Anvisa para discutir os estudos e dados que já estão disponíveis sobre o assunto. O mesmo pedido já havia sido feito ao longo da semana para a Fiocruz de São Paulo e para a Janssen da Bélgica. A agência também deseja obter mais informações sobre a terceira dose da Pfizer, farmacêutica dos Estados Unidos. Esta última já foi anunciada pelo governo federal como o imunizante que deverá ser aplicado como doses de reforço em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos, pessoas com baixa imunidade. A terceira dose para esses grupos deve começar no dia 15 de setembro, segundo anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. As provas do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, já estão acontecendo neste domingo em todo o Brasil. Cerca de 1.600.000 candidatos estão inscritos, sendo que 300.000 buscam certificação para o ensino fundamental e os outros 1.300.000 para o ensino médio. Os candidatos farão 4 provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. Para cada modalidade, ensino fundamental e médio, os conteúdos avaliativos e as disciplinas são diferentes. Neste ano, também será realizado pelo INEP o Enseja PPL, destinado às pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa. Para esse público, as provas serão aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro para o ensino fundamental e médio, respectivamente, nas unidades indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa. O Enseja é realizado desde 2002, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação, que fazem a emissão do certificado e da declaração de proficiência em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A participação no Enseja é voluntária, gratuita para quem não faltou à última edição e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer traz informação preocupante, divulgado como parte da agenda para marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado neste domingo. O relatório Tratamento do Tabagismo no SUS durante a pandemia de Covid-19 aponta que a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus fez a procura por tratamento contra o tabagismo despencar em 2020 no país. Segundo o documento, nos primeiros 4 meses do ano passado, houve queda de 37% nos atendimentos, comparado a igual período de 2019. Mas foi entre maio e agosto, com o agravamento do cenário epidemiológico, que a procura desabou 75%. A maior queda foi registrada, de acordo com o INCA, nas unidades da atenção básica, que são em maior número e porta de entrada para os cuidados com a saúde. A coordenadora de Prevenção e Vigilância do Instituto, Liz Almeida, explica que uma combinação de vários fatores ligados à pandemia acabou desenhando esse cenário. Houve, durante a pandemia, uma orientação para que as pessoas permanecessem em casa, principalmente no início da pandemia, para que as pessoas só procurassem unidades de saúde em caso de sinais e sintomas de Covid mais acentuados. E também nós tivemos uma queda no próprio contingente de funcionários profissionais de saúde. Por outro lado, os pacientes ficaram com medo de sair de casa, né, com medo de entrar em contato com o vírus e também procuraram menos as unidades de saúde, não só para tratamento do tabagismo, mas para qualquer outro problema de saúde. Criado por lei federal em 1986, o Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo reforçar as ações de conscientização sobre os danos econômicos, sociais, ambientais e principalmente à saúde causados pelo tabaco. Com colaboração de Fabiana Sampaio,
Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Kant foi um filósofo que viveu entre os anos 1724 a 1804. Sua filosofia se baseia na crítica ao contratualismo e ao ceticismo. Por esta razão, é considerado um filósofo divisor de águas que ensejou uma nova fase da filosofia moderna. A crítica da razão pura de Kant seria uma crítica à pura racionalidade. Já a crítica da razão prática seria uma crítica ao empirismo. Essas ideias têm como objetivo distanciar o pensamento de que apenas a razão e a experiência são responsáveis pelo conhecimento humano. Mas Kant não nega a importância da experiência material e do uso da razão. Isso porque a experiência fornece base para que a razão organize os dados e dessa forma possa chegar ao conhecimento. Mas essa razão tem que se orientar por valores, muito além de uma razão condicionada pela experiência materialista do cotidiano. O ser humano, neste contexto, se governa através de leis inteligíveis de uma racionalidade que deve objetivamente fundir a experiência prática com máximas valorativas. O conceito de ética, portanto, para Kant, foi intensamente perseguido. Para ele, a ética teria um caráter metafísico, isto é, ao nascer, o ser humano já seria provido de um juízo ético. Seria um conceito transcendental e espiritual da ética. Porém, a ética em Kant não se preocupa com conceitos de ordem teleológica, utilitarista ou hedonista. A preocupação desse filósofo está na demonstração de que a razão, isoladamente considerada, não pode alcançar o modelo de felicidade humana, pois esta não fornece todas as explicações de que precisa o ser humano, a não ser fundindo-se com a ética que vem do espírito humano. A ética é considerada por Kant sendo um imperativo categórico, isto é, algo interior, superior, que orienta o ser humano em sua vida social. Não é uma ética divina, religiosa, mas metafísica, pois provém da natureza humana, do espírito. Com esse raciocínio, pode-se dizer que Kant afirma que todos os homens são éticos, pois estaria esta impregnada no espírito humano, o imperativo categórico. Porém, o mesmo autor dizia que apesar da ética estar no espírito do homem, ela não se realiza de fato. A ideia de que a ética não se realiza de fato se estrutura no que Kant chama de imperativo hipotético. Este seria a busca pelo homem de bens materiais, que hipoteticamente trariam a felicidade para os homens. Assim, o ser humano, ao invés de buscar sua felicidade sendo ético, projetaria a felicidade em hipóteses materiais que não o satisfazem duradouramente. Para Kant, ser ético com base na moral significa ser feliz através do cumprimento do juízo ético, incutido no espírito humano. Entretanto, o ser humano não realiza o imperativo categórico, pois se deixa levar pelo extremo racionalismo e, consequentemente, sua busca equivale às buscas materiais. A busca pelos objetivos materiais é o que chama de imperativo hipotético ou prático e é o foco crítico de Kant. Kant veio a criticar a ânsia pelo material e o desdém por aquilo que seria moral e ético. Foi assim um severo crítico da racionalidade moderna. Para Immanuel Kant, as pessoas e o Estado valorizam um imperativo hipotético e se esquecem de que a felicidade interior do ser humano está no resgate da ética. Nesse contexto, o papel da justiça é fundamental, uma vez que essa recriaria os meios para ser ético. O ideal de justiça seria o fornecimento de mecanismo para o resgate da ética e, consequentemente, o alcance da felicidade pelos homens.
Ao contrário, muitas vezes, do ordenamento jurídico moderno, em que a racionalidade do projeto liberal burguês leva à impossibilidade de o ser humano conquistar a sua essência, ser ético. Isso quando não força a não ser ético. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Da obra Luz Acima, ditada por Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Capítulo 32. Numa Cidade Celeste. Quando Joaquim Pires desencarnou, crente sincero e praticante assíduo que fora do Evangelho, procurou incontinente às portas do céu, combater as próprias paixões, distribuíra benefícios sem cogitar de recompensa, humilhara-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim fora um homem bom. Todavia, como vivemos sobremaneira distanciados das criaturas perfeitas, andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Não tivera a ocasião de provar-se em testemunhos reconhecidamente difíceis e angustiosos. No entanto, acariciava o propósito de anestesiar-se no outro mundo. Queria descansar, esquecer, embriagar-se no êxtase divino. Morreu, por isso sem receio algum. Despediu-se quase contente dos familiares. Parecia a andorinha humana no júbilo de buscar a primavera noutras paragens. E, com efeito, tantos méritos detinha consigo que prodigioso fio de luz assinalava-lhe o caminho, desde o túmulo até as portas de uma cidade resplandecente. Aí chegado, Joaquim, premido pela emoção, empalidecera de regozijo. Enlevado, notou que lá dentro havia felicidade e luz, mas inequívocos sinais de trabalho também. Ruídos de atividade salutar e sons de campainhas inquietas alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. Antes de se entregar a maiores perquirições íntimas, simpático mensageiro veio recebê-lo no limiar. É aqui o paraíso? Inquiriu à maneira do sertanejo bisonho que visita grande metrópole pela primeira vez. Sim, informou o interpelado gentilmente. Estamos numa cidade celestial. Quer dizer, então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne? Tornou o recém-chegado hesitante. Não tanto, esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçado, Pires registrou a chamada dos clarins de serviço e considerou tímido. Meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro completou-lhe a frase reticenciosa, asseverando. Não padece qualquer dúvida. Mas, prosseguiu o morto, adventício, trabalham ainda aqui? Muitíssimo. Há nesta cidade horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais, disposições de lei, lutas e conflitos? O mensageiro esboçou expressivo gesto de complacência e observou. Acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifique o espírito milagrosamente? Temos enorme serviço a fazer. E o repouso para nós é lição, reparo ou estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. Oh, chamou Joaquim aflito. A justiça ensina-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. E você? Interrogou o companheiro intencionalmente. Se julga perfeitamente bom? Não, respondeu Pires com humildade não fingida. Sou um pecador. Bem, o reconheço. Contudo, francamente, não admitia houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá inoportuno e intempestivo nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução? Quem não é infinitamente bom deve amparar quem não é infinitamente mal. É imprescindível atender aos imperativos da vida. Só Deus é o absoluto. Sim, compreendo, resmungou Joaquim, descoroçoado.
Todavia, sonhava com a paz perpétua. E continuou: existe aqui chefia e subalternidade? Perfeitamente. Servidores melhores e piores? Sim, em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações? Muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. Há probabilidade de erro e dúvida, discussão e negação? Em todas as rotas de ação, porque o livre-arbítrio da alma envolvida é naturalmente chamado a cooperar na estruturação dos destinos com a supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades? Exatamente. Você não ignora que onde o erro é possível deve existir recurso para corrigenda. O recém-desencarnado meditou e aduziu: procuro repouso inalterável. Quem sabe resplandece em esfera mais elevada o céu que busco. Assim não é, disse-lhe o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Parece-me que o paraíso sonhado por você é o Éden da espécie Limax arborum. Essas criaturas, que no fundo são igualmente filhas de Deus, organizam o próprio lar através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem descansadas sob a claridade do firmamento. Nada perguntam, não riem nem choram. Desconhecem os enigmas, não sabem o que vem a ser aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida. Ignoram se há guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais, e se um cataclismo fulminasse o universo em que nos achamos, não registrariam grandes diferenças. Oh! Gritou Joaquim, repentinamente entusiasmado. Quem são esses seres privilegiados? São as lesmas, esclareceu o emissário sorrindo. E se você descer suficientemente, encontrará o paraíso delas. Joaquim modificou a expressão facial e, embora consternado, quando ouviu falar em lesmas, resolveu entrar. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.